Imagine, um mês de outono, no ano da Grande Guerra Patriótica. O frio é tanto que o aço se estilhaça como vidro e a pele cola na blindagem para sempre. Um tanque, 3 irmãos e uma ordem para resistir a qualquer custo. Eles transformaram a máquina em uma fortaleza, mas o que aconteceu lá dentro quando a munição acabou? Alucinações terríveis de fome e frio, onde os irmãos viam os mortos como vivos. Luta corporal sobre a blindagem com os inimigos, onde os punhos decidiram o destino. E no final, um momento chocante, quando o tanque ganha vida sem combustível para esmagar o adversário. Mas o segredo mais terrível: como eles sobreviveram no caixão de gelo, onde o corpo devorava a si mesmo. Leia até o fim, pois há uma revelação que mudará sua ideia sobre a vontade humana. Novembro de 1941. Setor de Volokholamsk. O ar aqui não é apenas frio, é sólido. A 30 graus negativos, a física muda suas leis. O aço da blindagem torna-se frágil como vidro queimado, e a pele humana, ao menor contato com o metal, solda-se a ele mortalmente. O lubrificante na culatra do canhão engrossa, transformando-se em um gel viscoso, que precisa ser aquecido com o hálito e os dedos, para que o mecanismo não falhe no segundo do disparo. Neste silêncio branco, onde o horizonte se funde com o céu em uma única cortina cinza, repousam 47 toneladas de ferro congelado. Um tanque pesado KV-1. O regimento partiu. As colunas de caminhões, com os motores rugindo de esforço, desapareceram na poeira de neve há 1 hora. A ordem foi curta como um tiro: segurar a estrada, garantir a retirada das forças principais, ganhar tempo. Ninguém disse quanto tempo exatamente precisava ser ganho. 1 hora? 1 dia? Uma eternidade? O comandante do regimento apenas olhou nos olhos do sargento sênior e apontou para a única estrada, imprensada entre a floresta e os pântanos. Esse gargalo estreito é a única artéria pela qual as unidades motorizadas alemãs podem desenvolver a ofensiva. Agora há um bloqueio aqui. E esse bloqueio é um tanque. O motor a diesel trabalha em baixa rotação. Sua vibração é transmitida ao chão, aos assentos, aos ossos da tripulação. É o único coração batendo por quilômetros ao redor. Se o diesel morrer, em 20 minutos a temperatura dentro do compartimento de combate se igualará à temperatura externa. E então, o tanque se transformará em uma vala comum, uma cripta de gelo, antes mesmo do primeiro impacto de um projétil inimigo. Dentro da torre é apertado. O cheiro de diesel, pólvora queimada e corpos não lavados cria uma atmosfera densa, palpável. A tripulação é composta por 3 pessoas, 3 irmãos. Isso não é uma metáfora nem uma lenda do fronte. O mais velho é o comandante do tanque. O do meio é o artilheiro. O mais novo é o motorista mecânico. Em tempos normais, isso seria uma violação do regulamento. Mas agora, quando as pessoas são ceifadas mais rápido do que se imprimem os avisos de óbito, o regulamento recua diante da lógica da sobrevivência. Os irmãos trabalham como um organismo único. Eles não precisam de comandos longos. Eles não precisam de rádio dentro da máquina. Eles sentem o medo e a determinação uns dos outros através do toque do ombro, através do ritmo da respiração nos fones de ouvido. Vácia, olho na temperatura. A voz do mais velho no intercomunicador soa seca, sem entonação. O chiado da membrana distorce o som, tornando-o mecânico. Normal. A resposta curta vem de baixo, da escotilha do motorista. Mantemos 60. Se desligarmos, nem a pau que liga depois. O óleo parece piche. O mais velho olha pelo visor. A visibilidade é péssima. A nevasca levanta a neve do chão, escondendo os pontos de referência. A floresta à esquerda e à direita ergue-se como uma parede negra. A estrada diante deles está vazia, mas esse vazio é enganoso. Ele pressiona os ouvidos. O silêncio na guerra é mais assustador que o bombardeio. Quando atiram, você sabe onde está a morte. Quando está silêncio, a morte está em toda parte. Ele desvia o olhar para a culatra do canhão.
76 milímetros. É o único argumento deles na disputa que está por vir. A munição é de 90 projéteis, explosivos de fragmentação, perfurantes. Cada projétil pesa mais de 6 quilos. Não há municiador. Suas funções são desempenhadas pelo comandante. Isso significa que no combate, ele terá que se virar como uma cobra, observar, comandar e arremessar pesadas peças de metal na boca da culatra, esfolando os dedos até sangrar nos suportes metálicos. Andrei, horizonte limpo? Pergunta ao mais velho, checando o artilheiro. Limpo, responde o do meio. A ótica está suando. É preciso passar um pano a cada 2 minutos. Se tivesse álcool, o álcool vai para o tanque se apertar. Cuide dos olhos. Se vir movimento, não espere comando. Aqui não tem aliados. Eles entendem que ficaram sozinhos. Não haverá ajuda. Não haverá apoio de artilharia. Não haverá cobertura de infantaria. A tarefa deles é ser uma espinha na garganta da Wehrmacht. Uma tarefa suicida por todos os padrões táticos. Um tanque contra um grupo blindado avançando é um erro estatístico. Mas o KV-1 tem uma vantagem que as máquinas alemãs não têm. Blindagem. 75 milímetros de aço laminado na frente do chassi. Os 3 e 4 alemães com seus canhões não conseguem perfurar esse escudo a uma distância superior a 500 metros. A tripulação soviética sabe disso. Esse conhecimento aquece melhor que os casacos de pele de carneiro. Mas eles também sabem que as lagartas são seu calcanhar de Aquiles. Um projétil certeiro no elo da corrente e o forte móvel se tornará um alvo imóvel. O irmão mais novo, lá embaixo, no compartimento de direção, coloca as mãos nas alavancas. O metal está congelado. O frio atravessa até as luvas grossas. As pernas nos pedais estão dormentes. Ele não pode se levantar e se alongar. Seu local de trabalho é uma cápsula, imprensada entre a blindagem, os tanques de combustível e a transmissão. Ele sente o tanque com as costas. Cada detonação nos cilindros, cada rangido na caixa de câmbio. Se ele errar, se puxar a alavanca muito bruscamente no gelo, as 47 toneladas derraparão e deslizarão para a vala. E então a batalha terminará sem ter começado. Irmãos, a voz do mais velho soa mais baixa. Escutem o plano de combate. Setor de tiro. Direto à frente. Referência. A bétula quebrada. Distância de abertura de fogo. 300 metros. Não deixar chegar mais perto. Entendido, responde o artilheiro. A manivela de rotação da torre estala. O cano lentamente, com o zumbido forçado do acionamento elétrico, vira em direção à floresta que escurece. Mecânico, meia volta apenas sob comando. Mantenha a frente reta. Não exponha as laterais. Copiado. Dentro do tanque não há lugar para heroísmo no sentido literário. Não há poses bonitas e discursos pomposos. Aqui há apenas funcionalidade. Cada um deles se transformou em uma peça da máquina. O artilheiro é o olho e o cérebro da mira. O mecânico são os músculos do chassi. O comandante é a vontade e a coordenação. Eles descartaram tudo o que é supérfluo. Lembranças de casa, medo da morte, esperança em um milagre. Restou apenas a fisiologia nua e crua e a necessidade tática. O frio penetra sob a roupa, procura brechas na defesa do corpo. Os dedos dos pés começam a adormecer. É o primeiro sinal. É preciso mexê-los constantemente, senão o congelamento virá despercebido. O sangue engrossa. O cérebro começa a trabalhar mais devagar, economizando energia. O organismo entra em modo de hibernação, mas eles não podem dormir. O sono agora é igual à morte. Os olhos ardem de tensão. Ao olhar para a bruma branca através do visor, pode-se ver o que não existe. Sombras, flashes, movimento. Alucinações de cansaço e fome sensorial são visitas frequentes em emboscadas. Tem movimento. A voz do irmão do meio corta o silêncio. Áspero como um estalo de chicote. Referência 2. Saída da orla da floresta. O mais velho cola o rosto no dispositivo de observação.
O coração dá uma batida pesada nas costelas. A adrenalina é despejada no sangue, queimando instantaneamente a letargia e o frio. As pupilas dilatam. No fundo da neve branca, aparecem caixas cinzentas. Uma. Segunda. Terceira. Elas avançam com confiança, insolentes, sem esperar resistência. A máquina da frente é um tanque médio alemão T3. Atrás dele, veículos blindados de transporte. A infantaria está sentada na blindagem, enrolada em capotes, sem suspeitar que já estão na mira. A distância diminui. 500 metros. 400. A mão do artilheiro repousa na manivela de mira vertical. A respiração está presa. A cruz da mira captura o centro da blindagem frontal do tanque alemão. Perfurante. Sussurra o mais velho, enviando o projétil. A culatra bate, trancando a morte no cano. Fogo quando pronto. Esse estalo da culatra tornou-se o ponto sem retorno. O mundo se estreitou a um setor restrito de tiro. O tempo se esticou. Segundos transformaram-se em horas. Agora o trabalho vai começar. Trabalho pesado, sujo e sangrento de destruição de matéria. A tripulação congelou. 3 irmãos tornaram-se aço. O caveão parou no monte de neve, fundindo-se com a paisagem, pronto para despejar a fúria acumulada. Resta esperar exatamente uma batida do coração. O disparo rasga o silêncio abafado da floresta, como um golpe de martelo em chapa de ferro. 76 milímetros de aço e explosivos deixam o canal do cano a uma velocidade de mais de 600 metros por segundo. O recuo do canhão F-32 empurra as 47 toneladas de massa para trás, balançando o tanque na suspensão como um barco na onda. Dentro do compartimento de combate, esse som não é ouvido. É sentido pelo diafragma, pelos ossos do crânio, pelos dentes. É um golpe físico que faz escurecer a visão por um instante. 200 metros. Para um canhão de tanque, é a distância de um tiro de pistola. É impossível errar. O projétil perfurante atinge a placa frontal do T3 alemão que liderava. 30 milímetros de aço cimentado alemão não conseguem parar o projétil soviético a tal distância. O projétil atravessa a blindagem, transformando as entranhas da máquina inimiga em uma carne moída de estilhaços incandescentes e corpos humanos. A detonação da munição ocorre instantaneamente. A torre do tanque alemão, pesando várias toneladas, salta como a tampa de um caldeirão fervendo e cai de lado. Uma coluna de chama gorda e negra atinge o céu, queimando instantaneamente o gelo nos galhos das árvores próximas. "Peguei!" rosna o irmão do meio, sem tirar os olhos da mira. "Está queimando, desgraçado!" "Não relaxem!" A voz do mais velho cobre o som da cápsula caindo. "Bata no último! O blindado de transporte! Com explosivo!" O mais velho, que é comandante e municiador, trabalha como um autômato. As mãos em luvas grossas agarram o projétil pesado e escorregadio de óleo do suporte na parede da torre. 6 quilos de carga mortal. O corpo gira, o projétil bate na culatra, o punho o empurra até o clique sonoro. O ferrolho bate, cortando o barulho da batalha com uma grossa placa de aço. Pronto! Veja o alvo! O segundo tiro soa 8 segundos após o primeiro. Isso é uma nota excelente no campo de treinamento, mas aqui, no inferno gelado, é uma questão de vida. O projétil voa para a cauda da coluna. O blindado Smilagarta Hanomag, fechando a formação, inflama-se como uma caixa de fósforos. Dentro dele há infantaria, munição, galões de combustível. A explosão espalha destroços em chamas por dezenas de metros. A estrada está bloqueada dos 2 lados. O saco de fogo está fechado. Os alemães são profissionais. O pânico dura apenas alguns segundos. Eles ainda não veem o inimigo. Para eles, os projéteis chegam do nada, de um monte de feno comum na orla da mata, polvilhado de neve. Mas os instintos funcionam. Os motoristas das máquinas sobreviventes tentam sair da estrada para a neve virgem. A infantaria salta da blindagem, procurando abrigo nas valas. Mas a neve aqui é profunda, até a cintura. Os soldados alemães em seus capotes atolam, transformando-se em alvos lentos e desajeitados no fundo branco. "Explosivo!"
Na infantaria! Comanda o mais velho. Dentro do tanque fica quente. Não pelo aquecedor, que não existe aqui. Pelo trabalho da culatra, pelas cápsulas incandescentes que caem no chão com um som metálico, atravancando o espaço sob os pés. Os gases da pólvora, apesar do ventilador funcionando, ardem nos olhos e rasgam a garganta. Na boca, surge o gosto ácido de monóxido de carbono. A adrenalina expulsa o frio. O suor escorre pelas costas, sob o casaco acolchoado, pegajoso e quente. Mas não há tempo para secá-lo. Metralhadora! Grita o artilheiro. Ele aperta o gatilho da metralhadora coaxial DT-29. Uma longa rajada rasga a neve, cortando os arbustos e as figuras cinzentas que tentam organizar uma defesa. Os traçantes desenham linhas de fogo no crepúsculo. Um dos tanques alemães, um T-4, finalmente nota os flashes dos disparos no monte de feno. Sua torre começa a girar. Mas a hidráulica no frio funciona lentamente. O óleo espesso resiste à pressão. A tripulação soviética está uma eternidade à frente deles. Perfurante! Na lateral! O terceiro tiro do KV-1 atinge logo abaixo do anel da torre do tanque alemão. O metal guincha, rasgando-se. O tanque estremece e para. Fumaça densa começa a sair pelas escotilhas. Agora o inimigo os vê. Balas e estilhaços começam a bater na blindagem do KV. É um som parecido com um granizo batendo em um telhado de zinco, só que amplificado centenas de vezes. Plim, plim, bam. Estão fazendo cócegas. O caçula sorri no fone de ouvido. Ele se sente seguro atrás da frente de 75 mm. Comandante, quer que eu vire um pouco? Fique reto. Não atrapalhe a mira do Andrei. A uma distância de 200 metros, as batedoras de 37 mm alemãs não conseguem perfurar a blindagem frontal do KV-1. Os projéteis simplesmente ricosteiam, deixando no aço apenas marcas cinzentas e lascando a tinta. Para a tripulação lá dentro, esses impactos soam como golpes de marreta no chassi. Alto, desagradável, mas não mortal. Essa sensação de invulnerabilidade embriaga. É mais perigosa que vodka. Ela faz esquecer que as lagartas são vulneráveis, que as fendas de visão são buracos na defesa. Calma! O mais velho contém a si mesmo. Trabalhamos conforme o esquema. Andrei, aquele caminhão com lona. Pode haver munição lá. Fogo! O caminhão se desfaz em lascas. A onda de choque joga para fora da estrada uma motocicleta com sidecar. Isso não é uma batalha. É um massacre. A superioridade técnica do K, V1 neste ponto específico do espaço e tempo é absoluta. É como se um lobo invadisse um curral de ovelhas. Mas esse lobo é de ferro, e seus dentes são de artilharia. As mãos do mais velho já estão pretas de fuligem e graxa. Ele machuca os dedos na trava do canhão, mas não sente dor. Apenas o ritmo. Projétil no cano. Ferrolho fechado. Disparo. Cápsula no chão. Projétil no cano. É uma linha de montagem da morte, e ele é seu mecanismo principal. Embaixo, no lugar do motorista mecânico, o irmão mais novo aperta as alavancas até os nós dos dedos ficarem brancos. É mais difícil para ele. Ele não atira. Ele espera. Sua tarefa é arrancar a máquina do lugar se os alemães trouxerem artilharia. Ele escuta o motor, capta cada falha em seu funcionamento. O diesel V2 é uma fera caprichosa nesse frio, mas agora ele canta suavemente, devorando litros de diesel. Lá fora, tudo está coberto de fumaça e poeira de neve. 5 máquinas já estão queimando. O cheiro de queimado penetra no tanque, misturando-se com o cheiro de suor e óleo de arma. Andrei, economize munição! Os discos não são de borracha! Grita o comandante, chutando uma cápsula vazia para liberar espaço. Tem muitos deles lá, Kolya! Estão vindo! Os malditos! Deixe vir. Vamos deixar chegar mais perto e cortar com a metralhadora. O principal é destruir os veículos.
De repente, um golpe de outra tonalidade passa pela blindagem. Um estrondo surdo e pesado que faz todo o chassi vibrar. Não é ricochete. Um projétil explosivo estourou direto na blindagem. "Obuseiros!" grita o mais velho. "Estão cobrindo a área." Os alemães recuperaram o juízo. Eles estão chamando fogo de sua própria artilharia diretamente na estrada, sem poupar os seus. Estão cobrindo o quadrante com morteiros e projéteis. A euforia do primeiro ataque evapora instantaneamente. Agora começa a verdadeira guerra. Não é estande de tiro, é sobrevivência. "Mecânico, ré curta. Vamos para trás da dobra do terreno. Rápido!" O tanque ruge, expelindo nuvens de fumaça cinza azulada. As lagartas mordem a terra congelada, triturando gelo e neve compactada. A máquina de várias toneladas recua, rastejando para a sombra da floresta, enquanto na estrada queimam os restos da autoconfiança alemã. O primeiro round é deles. Eles ganharam tempo. Mas o preço desse tempo agora aumentará a cada minuto. O frio lá fora não foi a lugar nenhum. Ele apenas esperou a febre da batalha diminuir para colocar novamente sua mão gelada sobre a blindagem. E agora, ele começará a penetrar com força redobrada, através das escotilhas de ejeção de cápsulas, através das fendas, através do metal que esfria. A batalha acabou, mas a guerra contra a natureza está apenas assumindo seus direitos. O contra-ataque da artilharia alemã não tardou. Eles não atiravam aleatoriamente, mas com precisão, corrigindo o fogo pelas marcas das lagartas na neve. O ar ao redor do Cavion transformou-se em uma mistura de estilhaços e terra congelada. Um pesado projétil explosivo de obus de 105 milímetros explodiu a 1 metro da lateral esquerda. A onda de choque atingiu o chassi como a marreta de um gigante. O tanque deu um solavanco, como se tivesse batido em uma parede invisível. O som de metal sendo rasgado cobriu até o estrondo da explosão. A máquina virou bruscamente de lado e a inércia das 47 toneladas a arrastou derrapando para a vala. "A lagarta!" O grito do irmão mais novo lá de baixo estava cheio de desespero. "A esquerda travou!" O motor rugiu, tentando girar a roda motriz, mas em vez de movimento para frente, ouviu-se um rangido nauseante de metal contra metal. A roda dentada moía os restos dos elos, mas já não havia tração no solo. O Caveum assentou sobre o lado esquerdo, inclinado como um navio abatido. "Pare a máquina!" comandou o mais velho. "Desligue antes que arrebente a transmissão." O diesel espirrou e silenciou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nele ouvia-se apenas o zumbido nos ouvidos e explosões distantes, que agora pareciam irrelevantes. Foram atingidos. O tanque está imobilizado. Nas condições de guerra de manobra, isso é uma sentença. Um tanque imóvel é apenas um alvo muito resistente. "Vivos?" perguntou secamente o mais velho, apalpando-se. "Inteiro", respondeu Andrei, esfregando o ombro machucado. "Normal", resmungou o caçula. "Só nos imobilizaram, Kolya. O pino saltou ou o elo estourou. Nesse frio, o aço é como cristal. Sair para consertar sob fogo de morteiro é suicídio. E colocar uma lagarta de 40 quilos em 3 pessoas a 30 graus negativos, na neve profunda, sem um trator, é uma tarefa impossível." Eles entenderam isso sem palavras. O status deles mudou. Agora eles não são um tanque de ruptura. Agora eles são um ponto de tiro fixo de longa duração. Uma fortaleza de aço congelada na terra russa. A noite desceu sobre a floresta rapidamente, como se alguém tivesse apagado a luz. Com a escuridão, veio o verdadeiro frio. Enquanto o motor funcionava e o canhão atirava, dentro estava tolerável. O ferro guardava o calor do diesel queimado e da pólvora. Mas assim que os mecanismos pararam, as leis da termodinâmica assumiram seus direitos. A blindagem, possuindo uma condutividade térmica monstruosa, começou a sugar o calor do compartimento de combate com a voracidade de um vampiro. A temperatura externa caiu para 30 graus negativos. Dentro do tanque, ela tendia para o mesmo indicador.
A respiração se transformava em nuvens densas de vapor, que se depositavam como geada nos instrumentos, parafusos e na culatra do canhão. As paredes cobriram-se de uma camada branca felpuda. O tanque estava se transformando em um caixão de gelo. "Não liguem o motor", ordenou o mais velho. "Meio tanque de diesel. Se deixarmos em marcha lenta, até de manhã estaremos secos. E ainda precisamos girar a torre. Economizem eletricidade. As baterias nesse frio morrerão mais rápido que nós." Foi uma decisão cruel, mas a única correta. O combustível é o sangue do tanque. Sem ele, a torre se tornará um bloco impossível de levantar, que terá que ser girado manualmente, rasgando os músculos. 1 hora depois, o frio penetrou sob os casacos e as roupas de pele. Ele mordia os dedos dos pés, beliscava o nariz, travava os movimentos. Mas o mais terrível acontecia com as armas. O mais velho notou isso quando tentou abrir o ferrolho para verificar o cano. A alavanca ia dura, como se no mecanismo não houvesse metal, mas resina espessa. "Lubrificante", praguejou ele. "Está congelando, droga." O lubrificante de fábrica nos mecanismos do canhão engrossava, transformando-se em um gel viscoso. Mais alguns graus para baixo, e o percussor simplesmente não perfurará a espoleta do projétil. O canhão se transformará em um tubo inútil. "Tem pano?" perguntou o comandante. "Uns 2 trapos", respondeu o artilheiro. "Passa para cá, e preparem as mãos. Vamos aquecer." Na luz fraca da lâmpada de emergência, começou uma cena surreal. 3 homens adultos, enrolados em cachecóis, inclinaram-se sobre a culatra do canhão como sobre um camarada moribundo. Eles esfregavam o metal frio com o pano grosso, tentando dispersar o óleo congelado pelo atrito. Quando os trapos não ajudavam, o mais velho tirou as luvas. "O que você está fazendo, Kolya? Vai colar a pele", sussurrou o caçula assustado. "Não me ensine, respire nos dedos." Ele colocou as palmas das mãos no aço gelado do ferrolho. O calor da carne viva era transmitido ao mecanismo morto. Era um sacrifício. A pele das palmas ficava branca, perdendo a sensibilidade, mas o lubrificante lá dentro começava a ceder. "Troca", comandou ele depois de 1 minuto, escondendo as mãos nas axilas. Agora o artilheiro abraçava o metal frio. Os dentes dos 3 batiam. Esse som, clac, 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 era o único som na torre apertada. "E eu agora", falou o irmão do meio através do bater de dentes, tentando sorrir com os lábios azulados. "Imagino que estou em Sochi. Verão. Pedras quentes." "Aham", concordou o caçula, esfregando os joelhos dormentes. "E o mar quente." 25 graus positivos. Cerveja gelada. "Cerveja não", interrompeu o mais velho, mas não havia raiva na voz. "Cerveja vai resfriar a garganta. Chá. Quente. Preto. Com açúcar. Numa caneca de ferro tão quente que não dá para segurar na mão." Essas conversas eram uma reação de defesa. O cérebro tentava enganar o corpo, oferecendo imagens de calor para não enlouquecer com o choque sensorial. O frio era onipresente. Ele penetrava nos pensamentos, desacelerava as reações. Dava vontade de se encolher e fechar os olhos. Simplesmente dormir. A morte por hipotermia é carinhosa. Primeiro dói, depois fica quente. Depois você dorme e não acorda mais. "Não durmam", rosnou o mais velho, vendo as pálpebras do caçula colarem. "Verificação de arma pessoal. Peguem as armas." Eles pegaram as pistolas. TT com o comandante e o artilheiro. Revólver Nagant com o mecânico. O metal das pistolas queimava as mãos com o frio. Ciclar os ferrolhos. Verificar o movimento. Clique-claque. Clic-clac. "Óleo normal?" "Está duro", admitiu Andrei. "Também está engrossando." "Para dentro da roupa. Mantenham perto do corpo. A pistola deve estar quente. Se os chucrutes chegarem perto, o canhão não vai nos ajudar." Eles sentaram no escuro, encostados uns aos outros de costas para preservar as migalhas de calor. O tanque, outrora uma terrível máquina de ruptura,
tornou-se sua prisão e única esperança de salvação ao mesmo tempo. As paredes pressionavam. Lá fora o vento uivava, jogando punhados de neve nas fendas de visão. Parecia que o mundo todo tinha morrido, e restavam apenas eles três naquela caixa de ferro no meio do deserto de gelo. "Colha", perguntou baixinho o caçula. "E se eles vierem rastejando à noite?" "Ouviremos", respondeu o comandante. "A neve range. Nesse frio, ouve-se passos a 1 quilômetro. E se as sentinelas dormirem?" "Não temos sentinelas. Todos nós somos sentinelas." O mais velho olhou para a culatra do canhão. O metal brilhava opaco na penumbra. Estava pronto para a batalha. Enquanto a tripulação entrega seu calor à máquina, a máquina os protegerá. É uma troca justa. Vida por vida. Nessa noite eles entenderam a verdade principal dessa guerra. O inimigo não é apenas o homem de capote cinza. O inimigo é a natureza. O general Inverno não escolhe quem está certo ou errado. Ele mata todos que demonstrarem fraqueza. O KV-1 estava imóvel, coberto de neve, parecendo um monte de neve de formato estranho. Mas dentro desse monte, batiam 3 corações, e a vida teimava, pronta para explodir em fogo ao primeiro perigo. A primeira noite no cativeiro de gelo estava apenas começando, e prometia ser mais longa que toda a vida anterior deles. Os alemães não atacaram imediatamente. Eles agiram de forma mais inteligente e vil. Começaram um fogo de hostilização metódico e exaustivo. A cada 15 ou 20 minutos, sem horário fixo, para que não se pudesse acostumar, uma rajada de metralhadora batia na blindagem do tanque, ou uma mina de morteiro explodia por perto. Esse som não matava, mas não deixava o cérebro desligar. É uma tortura pelo som e pela espera. Você mal cai na escuridão salvadora, e um golpe de marreta no chassi te puxa de volta para a realidade gelada. O coração pula para a garganta a cada vez. A adrenalina é injetada no sangue, mas não tem para onde ir. O corpo treme não tanto de frio, mas de envenenamento químico pelos próprios hormônios do estresse. Às 3 da manhã ficou claro. Se não inventassem um sistema, ao amanhecer a tripulação se transformaria em 3 loucos com os cérebros congelados. Os olhos colavam não apenas de cansaço, mas como reação de defesa do organismo. O cérebro exigia desligar a consciência para preservar energia. As pálpebras ficaram pesadas como chumbo. Cada piscada durava 1 segundo inteiro, depois 2. Em certo momento você pisca e vê um sonho, e abre os olhos já com um grito ou um golpe. "Parem de pescar!" A voz do irmão mais velho soou como o ranger de uma dobradiça enferrujada. Ele sacudiu o torpor e tomou uma decisão. "Iniciando o protocolo carrossel. Dormir todos juntos é morte. Dormir um por um, congelaremos. Vamos girar." O sistema era simples e cruel, como tudo nesta guerra. Troca de posições a cada 2 horas. O número 1 é o observador. Ele fica na mira e no panorama do comandante. Sua tarefa é olhar para a noite até os olhos arderem, captar cada movimento, cada sombra. Ele mantém o dedo no gatilho. Ele é a vida da tripulação. O número 2 é o aquecedor. Ele desce para a transmissão ou se aperta contra a culatra, tentando preservar os restos de calor com a respiração e o corpo. Ele pode fechar os olhos, mas não tem o direito de cair em sono profundo. É uma semissonolência, um estado limítrofe, parecido com o coma. O número 3 é o despertador. Sua tarefa é não deixar o observador dormir e controlar o tempo. Ele vigia os setores que o primeiro não vê e constantemente empurra, belisca, bate no ombro do companheiro. "Vácia, para cima, para a mira. Andrei, para as pernas, para os tanques. Eu seguro o setor da escotilha. Tempo valendo." Mover-se dentro do KV-1 com uniforme de inverno é uma tortura à parte. Na caixa apertada, cheia de suportes de munição, alavancas e cantos afiados da culatra, 3 ursos em casacos acolchoados tentam trocar de lugar. É uma acrobacia de paralisados. As pernas adormecem,
Os músculos têm cãibras de frio. Cada batida de joelho no metal responde com uma dor aguda. Mas essa dor é útil. Ela acorda. O irmão mais novo ocupou o lugar do artilheiro. Ele encostou a testa no apoio da mira. A borracha endureceu e ficou dura como pedra. O frio da ocular penetrava direto no globo ocular, provocando lágrimas. Mas não se pode enxugá-las. As mãos estão ocupadas com as manivelas. No campo de visão, apenas uma bruma preta e branca. Neve, arbustos, carcaças de máquinas queimadas. E sombras. As sombras estavam em toda parte. O cérebro cansado começava a completar a realidade. O caçula achava que o arbusto se movia, que atrás do monte de neve alguém rastejava. À direita, 20, ele resmungou. Movimento. O mais velho apareceu instantaneamente ao lado, colado à fenda de observação. Limpo. É o vento balançando o galho. Não entregue a posição, Vácia. Limpe os olhos. Esses alarmes falsos esgotavam mais que a batalha. Você vê um alemão. Está pronto para apertar o gatilho. Mas é apenas um jogo de luz e da sua psique doente. O sono tornou-se o inimigo número 1. Mais assustador que os tanques, mais assustador que o gelo. Ele se aproximava suavemente, prometendo calor e paz. Feche os olhos por um segundo, sussurrava ele. Apenas se aqueça. Era uma armadilha. Bastava fechar os olhos que a cabeça caía no peito, e a consciência voava para uma casa quente, para o forno, para o cheiro de tortas. Não durma! Um golpe surdo de punho no ombro tirou o caçula da alucinação. O irmão mais velho estava ao lado. Seu rosto na penumbra parecia uma máscara de fuligem e geada. Olhos vermelhos, inflamados, como os de um vampiro. Beba. Ele estendeu um cantil de alumínio. A água nele tinha virado uma pasta de gelo. Engoli-la doía. Os dentes doíam. A garganta fechava em espasmo. Mas essa bola de gelo, caindo no estômago, forçava o organismo a acordar. Troca. Andrei para a mira. Vácia para baixo. Eu no controle. Novamente o tétris de corpos. Novamente gemidos, palavrões entre dentes, chutes de botas no rosto. Andrei, o irmão do meio, assumiu o posto. Ele era o mais calmo deles, mas até sua resistência estava rachando pelas costuras. Começou a falar sozinho. Baixo, mal audível, resmungando sob o nariz algumas canções infantis ou características técnicas dos projéteis. Peso 6 quilos, velocidade inicial 600, perfuração 1, 2, 3, 4, 5, lá vou eu. O cansaço desligou o medo. O medo da morte não existia mais. Restou apenas o reflexo. Reflexo de carregar. Reflexo de mirar. Reflexo de respirar. O tanque deixou de ser uma máquina, tornou-se parte de seus corpos. Uma prótese de gelo na qual estavam acorrentados. Lá fora estourou um sinalizador. Uma luz branca e mórbida inundou a clareira. As sombras das árvores se moveram e correram, como se estivessem vivas. Andrei fez menção de atirar, mas a mão do mais velho segurou seu pulso. Espere, é um teste. Não entregue a posição até ver o alvo. Eles ficaram sentados, sem respirar. A luz do sinalizador apagava lentamente, chiando na neve. Os alemães verificavam se os russos estavam vivos naquela caixa de ferro. Responder com um tiro a cada ruído significava gastar a munição até o amanhecer. E o amanhecer ainda estava longe. O tempo perdeu o sentido. A noite se esticou numa eternidade. Parecia que o sol nunca nasceria, que o mundo sempre foi e sempre seria aquela caixa escura e congelada. 4 da manhã. A hora mais difícil. A vigília do cachorro. O organismo está no fundo de sua atividade. O coração bate devagar. O sangue está grosso. É agora que dá vontade de morrer. Só para que pare essa tortura de frio e tensão. Colha, sussurrou Andrei, sem tirar os olhos da mira. Eu não consigo. Não sinto as mãos. Consegue. A voz do mais velho soava não mais como ordem, mas como constatação de fato.
Você não é uma mão. Você é o artilheiro. Gire a manivela. Enquanto gira, o sangue circula. Se parar, morre. E Andrei girava. 1 milímetro para a esquerda. 1 milímetro para a direita. O cano do canhão movia sua pupila negra quase imperceptivelmente na escuridão, escaneando o horizonte. O carrossel continuava a girar. 3 vidas fluíam uma para a outra, mantendo o fogo comum da consciência, que tanto queria apagar sob o vento gelado da noite, nos arredores de Moscou. Pela manhã, a situação na estrada mudou. A pressão direta e insolente da coluna motorizada alemã foi substituída por uma movimentação cautelosa e lenta. O inimigo estava confuso. Por todos os manuais táticos da Wehrmacht, um ponto de tiro solitário é suprimido em 10, no máximo 15 minutos. Aqui, a batalha já durava várias horas, e a densidade de fogo do lado russo não diminuía. Para o quartel-general do batalhão alemão, voavam relatórios em pânico. Um Oberleutnant, deitado na neve a 300 metros do monte de Feno, relatava que diante dele não havia apenas uma emboscada. "Aqui tem uma fortificação!" gritava ele no telefone de campanha, tentando superar o crepitar das metralhadoras. "Pelo menos 3 tanques pesados seguram a estrada. Observamos múltiplos disparos." Setor de tiro, 180 graus. Eles batem com fogo cruzado. Os alemães caíram na armadilha de sua própria lógica. Eles não podiam acreditar que uma única tripulação fosse capaz de criar tal tempestade de fogo. Em sua imagem ordenada do mundo, tal intensidade de tiro significava a presença de pelo menos um pelotão de tanques completo. O ar gelado e a acústica da floresta de inverno jogaram a favor dos irmãos. O som do disparo do canhão de 76 milímetros, refletindo nos troncos congelados das árvores, multiplicava-se, fragmentava-se e chegava aos alemães de diferentes lados. O eco transformava um cano em uma bateria de artilharia. Dentro do KV-1, no ar viciado e pesado, impregnado de cheiro de cordite, os irmãos encenavam um espetáculo mortal. Eles não conheciam os relatórios alemães, mas intuitivamente tatearam esse nervo do medo. "Kolha, eles não vêm!" rouquejava Andrei, colando o olho na mira. "Deitaram nas valas, não levantam a cabeça." "Por isso não vêm, porque acham que somos uma horda", retrucou o mais velho. Ele, cumprindo o papel de municiador, estava molhado de suor, apesar dos 30 graus negativos lá fora. Suas mãos tremiam de tensão. 90 projéteis de munição não são apenas números. São toneladas de ferro que precisam ser movidas manualmente. "Mudamos o ritmo, não acelerar." Eles entenderam que se atirassem continuamente, entregariam rapidamente sua posição e queimariam o cano. Era preciso criar a ilusão de trabalho de diferentes máquinas. "Andriucha, ouça o comando." A voz do mais velho ficou dura como metal. "Fazemos o pêndulo. Disparo no setor esquerdo. Pausa de 10 segundos. Giro da torre para a direita. Disparo. Pausa de 5 segundos. Novamente para a esquerda. Confundimos eles. Deixe que pensem que são tanques diferentes trabalhando." "Entendido", assentiu o artilheiro. O acionamento elétrico da torre zumbia, girando a construção de várias toneladas. A torre do K, V1 rastejava para a esquerda. "Fogo!" Estrondo do disparo. O projétil foi em direção ao arbusto onde fora notado o movimento de infantaria. "Para!" comandou o mais velho. "Esperamos. 1, 2, 3. Giro para a direita. Brusco!" O motor do acionamento uivou. O cano descreveu um arco. "Fogo!" O segundo projétil atingiu a carcaça de um blindado já queimado, levantando uma nuvem de faíscas e fumaça. Para os alemães, isso parecia o trabalho coordenado de 2 máquinas diferentes posicionadas nos flancos. O inimigo tinha medo de ir para um ataque frontal, supondo que cairia sob fogo cruzado fatal. Eles começaram a cavar trincheiras na neve, chamando sapadores e artilharia pesada. Era pura psicologia. Um tanque russo, imobilizado, com a lagarta quebrada, pela força de vontade de sua tripulação, ditava as condições a um batalhão inteiro. "Munição da metralhadora no fim", relatou o caçula lá de baixo. Ele passava os discos para cima, para a torre.
Restam 10 unidades. Guardar como a menina dos olhos, respondeu o comandante. Bata curto, de 2 a 3 tiros. Imite ajuste de mira. Não deixe eles entenderem que estamos com fome. Blefe. Toda a defesa deles agora se sustentava em um grandioso e insolente blefe. Se os alemães soubessem que à frente deles havia apenas 3 homens exaustos, com munição e forças acabando, eles simplesmente os teriam esmagado com massa. Mas o medo diante dos monstros russos paralisou a vontade dos comandantes alemães. O irmão mais velho olhou para suas mãos. As luvas rasgaram há muito tempo. O tecido estava impregnado de graxa e sangue, dos nós dos dedos esfolados. A cada vez, abrindo o ferrolho, ele vencia a resistência do lubrificante espesso e o próprio cansaço. Os músculos das costas ardiam em fogo. "Colha, eles estão soltando fumaça!" gritou o artilheiro. Lá fora, na neve branca, nuvens cinzentas começaram a se espalhar. Os alemães tentavam esconder seus movimentos. "Querem cercar", entendeu o mais velho. "Acham que aqui tem uma linha de defesa, procuram os flancos. E não temos flancos. Somos um ponto." "O que fazemos?" Na voz do meio, soou uma nota de ansiedade. "Atiramos na fumaça, aleatoriamente, mas raramente. Assustamos. Andrei, bata mais alto, nas copas das árvores." "Por que nas árvores? Gastar projéteis?" "Os estilhaços virão de cima. Será mais assustador. E o som mais alto. Que pensem que temos shrapnel." Eles atiraram nas copas dos pinheiros sobre a estrada. O projétil explosivo de fragmentação estourou nos galhos, derrubando sobre a infantaria alemã uma avalanche de ramos, lascas e metal mortal. Os gritos dos feridos chegaram até através da blindagem. Essa jogada fora do padrão convenceu definitivamente os alemães. Os russos se prepararam seriamente. O oponente parou as tentativas de rastejar para frente e congelou, esperando reforços. Tempo. Eles ganharam tempo novamente. Cada minuto que os alemães passavam com o nariz na neve significava que em algum lugar na retaguarda conseguiriam trazer munição, montar um hospital ou cavar uma nova trincheira. A tripulação do KV trabalhava já em puro automatismo. A consciência se estreitou ao algoritmo. Alvo, mira, disparo. Eles pararam de sentir o frio. O sistema nervoso, sobrecarregado pelo estresse, simplesmente desligou os sinais da periferia do corpo. Os pés nas botas transformaram-se em tocos de gelo, mas isso já não incomodava. O importante era que as mãos obedeciam. O importante era que o ferrolho estalava. Enganamos eles, irmãos. De repente riu rouco o caçula. O riso era assustador, parecido com tosse. Estão lá sentados, os chucrutes, tremendo. Acham que aqui é a fortaleza de Brest. E aqui só tem nós e ferro. Não agoura, cortou o mais velho. Quando entenderem que estamos sozinhos, vão nos rasgar com os dentes. Ele sabia que esse esconde-esconde não podia durar para sempre. Cedo ou tarde a paciência dos alemães acabaria. Ou chegaria a aviação, ou eles mesmos ficariam sem munição. Mas enquanto esse momento não chegava, eles eram obrigados a manter a ilusão. Eles deviam ser não 3 pessoas, mas um batalhão inteiro. No visor brilhou novamente uma sombra. À esquerda, movimento! Vejo! A torre começou novamente a girar. O zumbido do motor elétrico se fundia com a respiração pesada das pessoas. O KV-1, esse fantasma de aço, continuava sua dança sobre os ossos da lógica inimiga. Eles mudavam os setores, mudavam o ritmo, mudavam a tática, criando o caos do nada. E enquanto esse caos reinava na cabeça dos inimigos, Moscou, às suas costas, ganhava preciosos segundos de vida. A ilusão de número tornou-se sua blindagem mais confiável, mais forte que 75 milímetros de aço laminado. Mas a reserva dessa blindagem derretia a cada disparo. Terceiro dia na posição. O tempo se comprimiu em uma mola tensa, onde o dia não se diferencia da noite. Os alemães cansaram de perder técnica em tentativas inúteis de romper a defesa de frente. A tática deles mudou. No horizonte,
Na bruma cinzenta da manhã gelada, apareceram silhuetas longas e predadoras. Não são tanques. São 88 milímetros. Canhões antiaéreos Flak, posicionados para tiro direto. Assassinos de tanques. Seus projéteis voam a uma velocidade superior à do som e costuram a blindagem como uma agulha quente costura manteiga. O primeiro golpe atingiu a face da torre. O som foi como se o próprio céu tivesse rachado sobre a cabeça. Não foi uma explosão, mas um estalo seco e agudo de metal rachando. O KV-1, pesando 47 toneladas, estremeceu até o último parafuso. O projétil ricocheteou, indo para o céu como um peão guinchando, mas a energia cinética do impacto foi monstruosa. Dentro da torre, desprenderam-se lascas da blindagem, pequenas escamas de metal afiadas como navalha, que cortaram os rostos da tripulação. Mas o pior aconteceu com a ótica. A onda de choque que passou pelo chassi estilhaçou os prismas da mira. O vidro espirrou para dentro, cegando o artilheiro. "Meus olhos!" gritou Andrei, cobrindo o rosto com as mãos. Sangue escorria pelos dedos sujos. "Não vejo nada! A mira está em pedaços!" O comandante correu para o panorama. Onde antes havia uma rede nítida com marcas de distância, agora havia apenas uma mistura de vidro quebrado e escuridão. O tanque ficou cego. "Parem com o pânico!" A voz do mais velho era gelada, embora por dentro tudo desmoronasse. "Andrei, você está inteiro? Os olhos estão inteiros?" "Inteiros." O vidro entrou na pele. "Mas não tem mira, Colha. Como atirar? Somos toupeiras." Lá fora explodiu de novo. O segundo projétil de 88 milímetros passou a centímetros da escotilha, banhando a blindagem com calor. Os alemães estavam ajustando a mira. O próximo seria na lateral ou sob a torre. Restavam-lhes no máximo 2 minutos de vida. "Escutem meu comando!" O irmão mais velho tomou a decisão instantaneamente. Era loucura, mas nos regulamentos não está escrito como lutar cego. "Abra o ferrolho! Rápido!" "Pra quê?" Não entendeu Andrei, mas as mãos já puxavam a alavanca. A pesada cunha do ferrolho desceu. A culatra bocejava como um buraco negro. "Olhe através do cano, como numa luneta. Mire pelo canal do cano." Era a técnica do desespero. O artilheiro encostou-se na culatra aberta. Através de 4 metros de tubo de aço raiado, ele viu um minúsculo círculo de luz. Nesse círculo, como na lente de um binóculo invertido, aparecia o escudo cinza da antiaérea alemã. "Vejo!" Ele expirou. "Mais para a direita. Mais um pouco. Pare. Seguro no centro do círculo. Segure firme. Não respire." O mais velho agarrou o projétil. Explosivo de fragmentação. Agora era necessária a precisão de um cirurgião e a velocidade de um carrasco. "Tire a cabeça. Carregando." Golpe. O projétil entrou na câmara. O estalo do ferrolho cortou a luz no fim do túnel. Agora eles estavam novamente na escuridão, mas na memória do artilheiro ficou a imagem, a cruz do cano e o escudo do inimigo. "Fogo!" Disparo. O recuo do canhão quase esmagou o municiador contra a parede traseira da torre. No aperto, com tamanha pressa, ele não teve tempo de recuar conforme o regulamento. "Onde foi a explosão?" berrou o mais velho. Lá embaixo, nas alavancas, o irmão mais novo transformou-se em audição. Ele desligou o motor para ouvir o mundo através da blindagem. "Pegou!" gritou ele. "Ouço gritos e ferro batendo. Acertamos, irmãos. Pegamos a guarnição." Mas era cedo para comemorar. A segunda antiaérea, camuflada mais à esquerda, abriu fogo rápido. Os projéteis martelavam a terra ao redor do tanque, levantando fontes de solo congelado. Estilhaços tamborilavam na blindagem, derrubando instrumentos externos, antena, farol. O tanque estava surdo e cego, preso em um saco de fogo. Atirar através do cano a cada vez era impossível. Era muito demorado. Enquanto abre, enquanto olha, enquanto carrega, transformam você em uma peneira. "Passamos para a audição", comandou o mais velho. "Vácia,
Vocês são nossos ouvidos. Ouça as saídas. Agora a vida deles dependia da intuição e da acustística. O irmão mais novo, com o ouvido colado ao metal frio do chassi, captava os sons dos disparos. Saída à esquerda, 30 graus! Gritava ele, analisando o eco. Andrei, com o rosto coberto de sangue, girava a manivela da torre às cegas. Ele não via o alvo, ele o sentia. Em dias de combate, ele se fundiu tanto à máquina que sabia. 3 voltas da manivela é um giro de tal ângulo. Seu aparelho vestibular funcionava em vez do giroscópio. Pare! Aqui? Perguntava ele, colocando a mão no gatilho. Vai! Disparo às cegas. Na luz branca, como num jogo de azar. Errou! Comentava o caçula, ouvindo o som da explosão. Foi longe, pega mais perto, 100 metros mais curto. Andrei girava a manivela de mira vertical, orientando-se apenas pela sensação muscular do peso do cano. Ele imaginava a trajetória na mente, desenhando a parábola do voo do projétil no vazio negro de sua consciência. Fogo! Lá fora soou o estrondo da detonação. Aparentemente, acertaram as caixas de munição. Tem contato! Berrou o caçula. Está queimando! Ouço explodir! Era um duelo de fantasmas. Um gigante cego contra caçadores invisíveis. A tripulação do KV-1 violou todas as leis da balística e da lógica. Eles atiravam não em alvos visíveis, mas em fantasmas sonoros, por intuição, por faro animal. O lubrificante nos mecanismos de rotação engrossou definitivamente. A torre travava. Andrei tinha que se jogar sobre a manivela com todo o corpo, perdendo o fôlego. Mais um pouco. Vamos, querida, gire. O mais velho passava os projéteis em silêncio. Suas mãos transformaram-se em garras ensanguentadas. Ele já não sentia os dedos, apenas o peso do metal. Projetil, ferolho, disparo. Projetil, ferolho, disparo. As cápsulas rolavam pelo chão, tilintando a cada movimento do tanque, como moedas no cofrinho da morte. Infantaria! A voz do caçula mudou. Ouço vozes. Perto. À direita, do lado da ravina. Atirar de canhão na infantaria às cegas é gastar munição em vão. Metralhadora! Rosnou o comandante. Andrei, em leque, na altura da cintura. O artilheiro apertou o gatilho da metralhadora coaxial. Os traçantes foram para a neblina. Ele movia o cano para a esquerda e direita, como uma mangueira com água, inundando de chumbo a suposta zona de ataque. Mais para a direita! Corrigia o caçula, ouvindo os gritos dos alemães feridos. Mais para a direita! Estão berrando os malditos! Então está acertando! Era um trabalho infernal. O limite físico foi ultrapassado ainda ontem. Agora eles trabalhavam com o recurso que a natureza reserva para casos de perigo mortal. Os músculos trabalhavam com pura glicose de decomposição. Os nervos uniam como cordas esticadas. Eles não viam o inimigo, mas o inimigo sentia a fúria deles. Os soldados alemães, rastejando na neve, não conseguiam entender como o tanque russo, com a ótica quebrada, continuava revidando com tanta precisão. Parecia-lhes que aquela máquina tinha olhos em cada chapa de blindagem. Eles não sabiam que os olhos do tanque se tornaram 3 irmãos exaustos, que uniram seus sentidos em um único circuito sensorial. Ficaram quietos, sussurrou o caçula 10 minutos depois. Só se ouve gemidos. Recuaram. Na torre pairou um silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada e sibilante das 3 pessoas. Andrei, chamou baixinho o mais velho. Deixe eu ver o rosto. Ele puxou o irmão para si, limpando o sangue com um trapo. Pequenos estilhaços de vidro cravaram-se na testa e nas bochechas, mas os olhos, graças a Deus, estavam inteiros. As pálpebras incharam, mas as pupilas reagiam à luz. Vai viver, constatou ele. Mas teremos que atirar do mesmo jeito, no tato. Já acostumei, sorriu torto do meio. Agora eu sinto eles pelas costas. O terceiro dia chegava ao fim. O tanque KV-1, cego, ferido,
coberto de fuligem e cicatrizes de ricochetes, permanecia na posição. Eles repeliram o ataque com uma técnica que não deveria existir. A intuição venceu a ótica. O espírito humano mostrou-se mais preciso que as lentes Zeiss alemãs, mas à frente estava a quarta noite, e ela trazia consigo provações novas e ainda mais terríveis. À noite o vento mudou. Do norte veio uma tempestade de neve, densa, cortante, entupindo de neve todas as fendas e abafando os sons. A visibilidade caiu a zero. Para os tanquistas isso era uma sentença, mas para a infantaria alemã, um presente do destino. Agora eles podiam chegar bem perto, sem medo das metralhadoras. Eles rastejavam, fundindo-se com os montes de neve, sombras cinzentas no fundo branco, aproximando-se do monstro de aço atolado na estrada. O irmão mais novo, sentado embaixo, ouviu esse som primeiro. Não era o estrondo de explosão, nem o assobio de bala. Era um som que fazia os cabelos ficarem em pé sob o capacete. Um arranhado. Arranhado metálico, rítmico de botas ferradas alemãs sobre a blindagem dos paralamas. Alguém estava andando no telhado deles. "Em cima da blindagem!" berrou ele, perdendo a voz. "Por cima!" No mesmo segundo, o cano de uma submetralhadora encostou na fenda de visão do mecânico. A rajada atingiu o vidro blindado, soltando faíscas e pó de pedra. "Estão no ponto cego!" O comandante avaliou a situação instantaneamente. O canhão e a metralhadora coaxial são inúteis. O inimigo está abaixo do ângulo de depressão da arma ou atrás, no compartimento do motor. Eles cobriram o tanque como formigas num besouro. Agora entrarão em cena feixes de granadas sob a torre, ou garrafas com gasolina nas entradas de ar. "Escotilhas!" O comando soou como loucura. Abrir as escotilhas em combate significa violar a lei principal do tanquista. Mas permanecer dentro de uma lata de conserva fechada, enquanto ela é aberta por fora, era a morte certa. "Pistolas para o combate! Preparem granadas!" O mais velho sacou a TT do coldre. O cabo, enrolado com fita isolante, escorregava na luva molhada de suor. Ele arrancou com os dentes o pino da limão F, nervorada. "Andrei, ao meu comando. Eu esquerda, você direita. Vácia, segura a frente com a frontal." Eles agiram no puro reflexo de animal acuado. A estratégia acabou. Começou a briga de rua. "Vai!" A pesada tampa da escotilha do comandante se abriu. Um turbilhão gelado e granizo de neve bateram no rosto. O mais velho se projetou até a cintura. Bem na frente dele, na torre, um sapador alemão mexia, tentando enfiar uma carga sob o anel. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo. Olhos do alemão arregalados de terror, boca retorcida. Tiro de TT a queima-roupa. O estrondo do tiro de pistola afundou no uivo do vento. O alemão caiu para trás, escorregando pela blindagem inclinada. À direita trovejou a pistola de Andrei. Ele atirava na escuridão, nas silhuetas que escalavam o chassi. "Toma, desgraçado!" roquejava o artilheiro, jogando uma granada pela borda, onde a infantaria se mexia sob as lagartas. A explosão da granada lá fora ecoou com um golpe surdo no fundo. Estilhaços clicaram na blindagem. O mais velho girava na escotilha, atirando para todos os lados. A TT batia forte. As cápsulas voavam para dentro do tanque, caindo nos ombros e no colarinho. As mãos tremiam, mas as balas encontravam os alvos. Distância, 2 a 3 metros. Difícil errar. Mais um alemão tentou pular na torre pela traseira. O comandante viu apenas a sombra e o brilho da baioneta. Ele apertou o gatilho. Clique. Falha. O ferrolho travou aberto. O carregador estava vazio. O alemão armou o golpe com a coronha. Não havia tempo para recarregar. O mais velho, rugindo de fúria, bateu nele com o cano da pistola no rosto, colocando no golpe todo o peso de seu corpo e toda a raiva acumulada. Estalo de osso. O inimigo caiu para baixo, sobre o compartimento de transmissão. "Vácia, estão subindo pela esquerda!" berrou ele para a escotilha. Lá embaixo, no compartimento de direção,
O irmão mais novo girava como uma cobra na frigideira. A metralhadora frontal, DT, na montagem esférica, tinha um setor de tiro limitado. Ele via pelo visor apenas pernas e capotes passando. Ele apertava o gatilho, regando a neve diante do tanque com chumbo, não deixando ninguém se aproximar pela frente. Mas os inimigos estavam de lado. Vassili sacou seu revólver Nagant. 7 tiros. Ele enfiou o cano do revólver no orifício para tiro de arma pessoal na chapa frontal. Tomem! Engulam! Ele atirava às cegas, esperando acertar alguém. O tambor girou 7 vezes. Vazio. De cima, pelas escotilhas abertas, voava neve e palavrões. Os irmãos transformaram o teto de seu tanque num palco de luta corpo a corpo. Era surrealismo. 47 toneladas de alta tecnologia de 41, um canhão poderosíssimo, blindagem grossa. Tudo isso agora não importava. O destino da tripulação era decidido por balas de pistola calibre 7,62 e simples punhos russos. Granada! O grito de Andrei cobriu o barulho do vento. Uma granada de cabo alemã caiu na borda da escotilha do artilheiro. Ela balançava na borda do metal, pronta para rolar para dentro do compartimento de combate. 1 segundo para a explosão. Andrei não pensou. Ele simplesmente bateu nela com a mão na luva grossa, espantando-a como uma mosca inoportuna. A granada voou e explodiu no ar, cobrindo-os com uma chuva de pequenos estilhaços. A onda de choque causou concussão. Os ouvidos zumbiram, como se tivessem batido num sino de igreja. Para baixo! Escotilhas! Comandou o mais velho, inserindo um novo carregador. A infantaria recuou. Os alemães não esperavam tamanha fúria. Eles pensavam que os tanquistas ficariam sentados dentro esperando a morte. Mas eles saíram e agarraram suas gargantas. O efeito psicológico foi mais terrível que as perdas. Morte negra. Assim eles chamavam os fuzileiros navais soviéticos. Mas esses 3 em casacos sujos não eram piores. As pesadas tampas das escotilhas fecharam. As travas estalaram. O tanque tornou-se hermético novamente. Dentro pairou um silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada e sibilante. O ar estava azul da fumaça de pólvora dos tiros de pistola. As cápsulas rolavam pelo chão estriado. Todos inteiros? A voz do mais velho tremia. A adrenalina passava, e em seu lugar vinha um tremor forte. Parece que sim. Andrei apalpava a manga. O casaco estava rasgado por baioneta ou estilhaço, mas não havia sangue. Passou perto. Minha munição, 0. Disse baixinho o caçula lá de baixo. O Nagant está vazio. O mais velho olhou para suas mãos. Os nós dos dedos estavam em carne viva por causa de algum capacete ou fuzil. A pistola estava quente, o único objeto quente naquela cripta de gelo. Eles vão voltar, disse ele, limpando o suor da testa com a manga. Mas agora eles terão medo. Eles entenderam que não somos apenas ferro, nós mordemos. Esse confronto curto e cruel na blindagem mudou tudo. A distância da guerra desapareceu. Se antes eles matavam o inimigo à distância de 1 quilômetro, apertando botões e alavancas, agora eles viram os olhos daqueles que matavam. Eles sentiram o cheiro do medo e do tabaco deles. A guerra tornou-se pessoal. O tanque KV-1 estava na escuridão, cercado de cadáveres em uniforme cinza. Ele parecia um lobo velho e ferido, cercado por cães de caça, mas que ainda é capaz de rasgar a garganta de qualquer um que chegue muito perto. Lá fora a tempestade uivou novamente, cobrindo os rastros de sangue na blindagem branca. A noite continuava. 4º dia. É o momento em que o organismo humano começa a devorar a si mesmo. O glicogênio nos músculos queimou ainda ontem. As reservas de gordura estão esgotadas pela luta contra o frio. Agora, para a fornalha do metabolismo vão as proteínas, o tecido muscular. A tripulação emagrece a olhos vistos, os rostos encovaram. As maçãs do rosto estão cobertas por uma pele cinza de pergaminho. Os olhos afundaram em órbitas negras, e neles instalou-se um brilho febril, doentio. Dentro do tanque instalou-se um silêncio terrível, zunindo.
Ele pressionava os ouvidos mais forte que o estrondo das explosões. O irmão mais velho, pela 100ª vez, passou a mão enluvada pelo suporte de munição na parede da torre. Vazio. Os grampos de metal que antes seguravam os corpos pesados dos projéteis agora sobressaíam como costelas de um esqueleto. Ele desceu ao chão, tateando na escuridão sob a culatra, esperando encontrar pelo menos um cartucho que rolou. Pelo menos uma peça esquecida. Os dedos esbarravam apenas em cápsulas disparadas, frias e escorregadias de óleo. Vazio. Sua voz soava como farfalhar de folhas secas. Calibre principal, 0. Era o ponto matemático de não retorno. O KV-1, a terrível máquina de ruptura, o senhor do campo de batalha, transformou-se em 47 toneladas de ferro desarmado. Os 76 mm do canhão F-32 agora eram apenas um tubo de aço inútil. Podiam assustar, mas não podiam matar. Restavam apenas as metralhadoras DT. Mas contra a blindagem de tanque, elas são inúteis como ervilhas contra uma parede. Andrei, o artilheiro, estava sentado na mira, sem tirar os olhos da ocular. Suas mãos repousavam nas manivelas, mas os dedos já não se moviam. Eles estavam pretos. O congelamento de 3º grau chegou despercebido, sob a máscara do cansaço geral. Necrose dos tecidos. Ele olhava para suas mãos e não as reconhecia. Eram pedaços de madeira estranhos e carbonizados, encostados nas mangas do casaco. Não havia dor. As terminações nervosas morreram. Kolya, chamou ele baixinho. Mamãe está assando tortas. De repolho. O quê? O mais velho estremeceu, saindo do semi-esquecimento. Está cheirando. Sorriu Andrei com os lábios rachados. Está ouvindo? A massa está crescendo. E o forno está lá. Quente. As alucinações vieram para todos. O cérebro, privado de sono e alimentação, envenenado por monóxido de carbono e fumaça de pólvora, começou a projetar imagens do passado direto na retina dos olhos. Para o caçula lá embaixo, no compartimento de direção, parecia que ele dirigia um trator por um campo de primavera. As alavancas estavam quentes, o sol aquecia as costas, e em vez da neve virgem, diante dele se estendia a terra negra e gorda. Ele até começou a cantarolar algo para si mesmo, balançando no ritmo de uma música inexistente. Vássia, acorde! O grito do comandante pelo dispositivo de comunicação rompeu o delírio. Relatório. Como estamos de combustível? Hã? O caçula piscou. O campo de primavera desapareceu. Voltou o aperto gelado da blindagem. Combustível. O ponteiro está deitado. Talvez uns 10 litros balançando no fundo. Para uma arrancada. Os alemães entenderam que a fera perdeu os dentes. Os profissionais do outro lado do fronte sabiam contar. Eles notaram que o tanque russo parou de revidar com o canhão. Na última hora ele ficou em silêncio, respondendo apenas com curtas rajadas de metralhadora a provocações diretas. Eles sabem, constatou o mais velho, olhando no visor. Veem que estamos vazios. Da floresta, com confiança e sem se esconder, rastejaram 3 tanques alemães Panzer IV. Silhuetas quadradas e angulosas no fundo da neve cinza. Eles não atiravam. Eles iam para a aproximação. Lentamente, como carrascos que sabem que a vítima não vai a lugar nenhum. Vão para o ariete, entendeu Andrei. Sua voz era calma, distante. Querem simplesmente nos empurrar da estrada ou virar. Estão economizando munição, os canalhas. Era o insulto supremo. O inimigo deixou de percebê-los como ameaça. O inimigo via neles apenas um obstáculo, um monte de sucata que precisava ser movido por um trator. Os comandantes alemães abriram as escotilhas, olhando para fora. Eles queriam ver o triunfo com os próprios olhos. A distância diminuía. 300 metros. 200. Dentro do KV-1 pairou uma atmosfera pesada de despedida. Não eram necessárias palavras. Eles entendiam tudo. Fizeram mais do que podiam.
Eles seguraram um regimento por 4 dias. Eles queimaram uma companhia de veículos. Mas a física é implacável. Quando a munição acaba, a guerra termina. Ou não. Vácia, a voz do mais velho ficou firme como aquele aço do qual seu tanque era feito. Você disse que tinha diesel para uma arrancada? Afirmativo. Dá para a gente virar? Se tivermos sorte, se a embreagem não tiver congelado. Ouça a tarefa. Não somos um alvo. Somos um projétil. Um projétil por si só. 47 toneladas, entendeu? Entendi, respondeu o caçula. Em sua voz acordou uma determinação má e alegre. Vamos fazer. O mais velho olhou para Andrei. Aquele assentiu, acariciando com os dedos pretos a culatra do canhão. O acionamento elétrico morreu, disse o comandante. A torre trava. Vamos girar na mão. Andrei, empurre. Eu ajudo. Precisamos encontrá-los de frente. Os dois se jogaram sobre a manivela de rotação da torre. Os músculos pareciam que iam se romper de tensão. O ranger do mecanismo misturou-se com o rouquidão dos homens. Centímetro por centímetro, a pesada torre virava ao encontro do tanque alemão. Mais um pouco. Vamos, querida. A dor nas mãos congeladas era infernal, mas ela também trazia de volta a razão. As alucinações desapareceram. Restou apenas a raiva, uma fúria fria e cristalina de pessoas que foram encurraladas, mas que se recusaram a se render. O quato alemão chegou a 50 metros. Ele vinha direto de frente, ganhando velocidade para jogar o KV do aterro com um golpe de corpo. O mecânico alemão estava confiante. Ele via uma enormidade imóvel e silenciosa. Agora, Vácia. Espere, sussurrava o mais velho, olhando pela fenda. Deixe chegar. Deixe ele acreditar. A mão do caçula repousou na alavanca da embreagem principal. O pé pairou sobre o pedal da aceleração. O coração batia em algum lugar na garganta, contando as últimas batidas. Vai! O caçula pisou fundo no pedal e soltou a embreagem bruscamente. O diesel V2, frio, semi-morto, de repente rugiu como uma fera ferida. Dos tubos de escape saiu uma nuvem de fumaça preta e gorda. As lagartas, estalando, morderam o gelo. O KV-1 pulou. Foi um salto de hipopótamo, pesado, desajeitado, mas inevitável. O alemão não esperava. Ele viu como a casamata morta de repente ganhou vida e arrancou em sua direção. Não havia tempo para a manobra. O impacto. As duas máquinas colidiram de frente. O som do impacto foi terrível. Ranger de aço, tinido de blindagem estourando, grito de metal. Mas a física não se engana. O KV-1 pesava 47 toneladas. O Panzer IV alemão, 22 toneladas. O tanque soviético, usando a inércia e a massa, simplesmente amassou a frente da máquina alemã. O golpe foi de tal força que a tripulação dentro foi arremessada contra a blindagem. O mais velho bateu a testa na mira. O sangue inundou os olhos. Mas ele sentia como o corpo do KV continuava o movimento, esmagando o inimigo, pressionando-o na neve, quebrando a suspensão e as rodas. Empurra, Vácia! Empurra! Berrava ele. O tanque rastejava para frente, rugindo e rangendo, transformando a técnica alemã em um monte de ferro retorcido. Aquilo já não era um duelo de artilharia. Era uma briga de facas, onde em vez de facas se usava o peso da máquina de combate. O tanque alemão inclinou-se e, perdendo o equilíbrio, caiu na vala, virando de cabeça para baixo. O KV-1 parou na beira do aterro, envolto em vapor e fumaça. O motor espirrou pela última vez e morreu. Agora para sempre. O combustível acabou. Dentro pairou um silêncio mortal. Vivos! Rouquejou o mais velho, limpando o sangue do rosto. Vivos, respondeu Andrei. Mas que ideia você teve, Kolya? Como pinos de boliche. Esse foi o último argumento, disse o caçula lá de baixo. A voz dele tremia. Acabou. Agora estamos definitivamente vazios e secos. Eles fizeram o impossível. Eles pararam o ataque sem ter nenhum projétil.
Eles usaram o próprio tanque como arma de última chance. Mas agora eles ficaram completamente sozinhos, sem movimento, sem fogo, em uma máquina esfriando, no meio do cerco inimigo. E à frente estava a noite. A última noite da guerra deles. O impacto foi de tal força que o mundo dentro do tanque se partiu em fragmentos. O som de metal sendo amassado ultrapassou os limites da percepção auditiva e tornou-se apenas dor nas têmporas. O KV-1, que perdeu a propulsão, mas manteve a inércia de 47 toneladas, chocou-se contra o 4 alemão como um quebra-gelo num bloco de gelo. Mas a física da guerra é cruel. A energia cinética não foi suficiente para matar o inimigo instantaneamente. O tanque alemão, rangendo com as lagartas arrancadas, inclinou-se, foi jogado para a borda do aterro, mas não virou definitivamente. Ele ficou preso, agarrando-se ao solo com os restos do chassi. Dentro da máquina soviética veio a escuridão. A iluminação de emergência apagou. O diesel silenciou. O sistema de combustível secou até a última gota. O silêncio era quebrado apenas pelo chiado da pneumática furada, e um chiado pesado e borbulhante. O irmão mais novo, Vassili, estava deitado sobre as alavancas. Seu peito bateu no volante da embreagem. Ele estava inconsciente, mas vivo. O mecânico ouvia como ele engolia o ar avidamente. Andrei, o artilheiro, estava pendurado nos cintos do assento. Seu rosto transformou-se em uma máscara de sangue e fuligem. Ele não se movia. O irmão mais velho, comandante da tripulação, voltou a si primeiro. Na cabeça zunia um sino. Ele tentou mexer o pescoço. Uma dor aguda atravessou a coluna. Mas o instinto de sobrevivência, forjado por 4 dias de combate contínuo, funcionou mais rápido que a razão. Ele olhou pelo visor quebrado. O que ele viu fez o sangue congelar nas veias mesmo a 30 graus negativos. O tanque alemão estava vivo. Seu motor morreu. Mas a torre do inimigo girava lentamente, aos trancos, em direção ao KV. O artilheiro alemão aparentemente sobreviveu, e agora girava a manivela, tentando apontar o canhão de cano curto de 75 mm direto para a lateral do tanque soviético. Distância: 0. A boca do cano alemão estava a 1 metro da blindagem. Um tiro a queima-roupa, mesmo explosivo, arrombará a lateral, ou causará tal detonação que a tripulação do KV virará gelatina. Não, rouquejou o mais velho. O som da própria voz lhe pareceu estranho. Não vai levar. Era preciso girar a própria torre. Era preciso usar o cano longo do canhão F-32 como um porrete, como uma cancela, para bloquear a rotação da torre alemã, travar o canhão deles, não deixá-los atirar. Ele correu para o gatilho elétrico de rotação da torre. Apertou o botão. Silêncio. As baterias arriaram ainda ontem. O gerador está morto. Não há eletricidade. Restou apenas a mecânica. A manivela de ebonite preta, brilhando de frio, do acionamento manual. O comandante agarrou a empunhadura com as 2 mãos. O braço esquerdo não obedecia. O ombro foi deslocado no impacto. Ele rosnou e puxou a manivela para si. A pesada torre do KV, pesando toneladas, balanceada para acionamento elétrico, exigia esforços sobre-humanos no controle manual. O mecanismo, engrossado pelo gelo, resistia como um ser vivo. As engrenagens do anel estalavam, moendo lascas de gelo. Uma volta. O cano moveu-se 1 milímetro. Segunda volta. O canhão alemão girava mais rápido. Lá, dentro da máquina inimiga, também alguém girava a manivela, salvando a própria vida. Era uma corrida de mecânicos. Corrida de músculos contra engrenagens. Andriuha, chamou o mais velho, apoiando os pés no chão para criar a alavanca. Ajuda! Mas o artilheiro silenciava. O comandante ficou sozinho. Sozinho contra 47 toneladas de aço morto. Ele começou a girar a manivela, colocando em cada movimento o peso de seu corpo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. A respiração falhou imediatamente. Os pulmões, queimados pelo ar gelado, ardiam em fogo.
O coração batia não no peito, mas em algum lugar na garganta, tentando escapar. Escureceu nos olhos. Círculos vermelhos flutuaram diante da visão. Eram capilares estourando pelo esforço excessivo. Mais um pouco, pulsava o pensamento. Ele sentia como as fibras musculares nas costas se rompiam. O som de tendões estourando era audível dentro do crânio. A dor tornou-se absoluta. Ela preencheu todo o espaço do tanque, expulsando o frio e o medo. Mas não se podia parar. Se ele parar, eles morrem. Todos os três. E a estrada estará aberta. O cano alemão já olhava para a junção da torre e do chassi. Mais alguns graus e o disparo. O irmão mais velho gritou. Não era um grito de guerra. Era o rouquidão de um animal moribundo que faz o último esforço. Ele se jogou sobre a empunhadura com o peito, arrancando a pele, quebrando as unhas. Ele se tornou parte da transmissão. Ele se tornou o motor dessa torre. Arrancada. Mais uma arrancada. O maciço cano do canhão soviético, longo e pesado, bateu no cano do canhão alemão. O golpe de metal contra metal soou como um sino fúnebre. O cano do KV-1, como um pé de cabra, entrou em engajamento com um canhão alemão, travando-o. A torre alemã parou. O inimigo não conseguia virar a arma. O inimigo não conseguia atirar. A boca do cano alemão encostou na máscara do canhão do KV. Consegui. Expirou o mais velho e escorregou pela parede da torre até o chão. Seus braços pendiam como chicotes. Ele não os sentia. Os dedos tiveram cãibras de tal força que lembravam raízes retorcidas de árvore. Ele não conseguia mais fechar o punho. Ele deu toda a sua força, toda a energia acumulada em 30 anos de vida, por aqueles 20 segundos girando a manivela. Mas o trabalho não estava terminado até o fim. Os tanques engancharam os canos, como dois servos com os chifres. O Panzer IV alemão, perdendo a possibilidade de atirar, tentou dar ré para romper o clinche. Suas lagartas rugiram, soltando faíscas das pedras do aterro. O KV-1 balançou. Se o alemão sair, ele os fuzilará à distância. Segura, sussurrou o comandante. Ele tentou levantar, mas as pernas falharam. E então aconteceu o que está além dos limites das características tático-técnicas. Massa. O KV-1, morto, frio, imobilizado, simplesmente caiu com seu peso sobre o inimigo. Sob o peso de 47 toneladas e a pressão dos canos travados, o tanque alemão, que estava na beira da vala congelada, perdeu o ponto de apoio. O solo sob a lagarta do alemão cedeu. Lentamente, como em câmera lenta, a máquina inimiga começou a tombar de lado. O ranger de metal tornou-se insuportável. Os canos das armas se soltaram com um guincho. O Panzer IV despencou na vala, virando de cabeça para baixo. O impacto no fundo da ravina estremeceu a terra. O KV-1 permaneceu na estrada. Ele pairava sobre o inimigo derrotado, como um monumento de granito. Seu canhão, arranhado, com a tinta lascada, olhava para baixo, para o buraco onde a técnica alemã queimava. O irmão mais velho estava deitado no chão do compartimento de combate, olhando para o teto. Pela escotilha aberta, que foi arrancada das dobradiças durante o ariete, caía neve. Grandes flocos brancos pousavam em seu rosto sem derreter. O calor do corpo já não bastava para derretê-los. Kolya, soou a voz baixa e fraca de Andrei. Vivo, respondeu o comandante apenas com os lábios. Pegamos eles? Pegamos. E a estrada? Fechada. O KV-1 ficou atravessado na única artéria que levava a Volokolamsk. À esquerda, pântano. À direita, uma ravina íngreme onde jaz o alemão virado. Impossível contornar. Mover 47 toneladas sem tratores é impossível. Explodir requer tempo e sapadores. Eles cumpriram a missão. Não com fogo heróico, não com manobra estratégica, mas com força física bruta e autossacrifício. O irmão mais velho sentia o frio penetrar, congelando o suor nas costas. O coração batia raramente,
com falhas. Tum, pausa, tum. O recurso acabou. O organismo cruzou a linha de onde não há retorno. Ele olhou para suas mãos. Elas tremiam com um tremor fino e desagradável. Ele tentou fechar o punho, mas os dedos não obedeciam. Ele rompeu os músculos. Ele se queimou para girar aquela maldita manivela. Foi uma vitória silenciosa e terrível da vontade sobre o metal. O tanque morreu, mas a tripulação o forçou a realizar a última ação já após a morte. De baixo veio um gemido de Vassili. Água! Pedia o mecânico. O mais velho tentou alcançar o cantil, mas não conseguiu. Não havia forças nem para isso. Aguenta, irmão, sussurrou ele. Logo descansaremos. Ele fechou os olhos. A escuridão era macia e quente. Ela cheirava não a diesel e fumaça, mas a casa, a pão, a leite fresco. A dor nas mãos diminuía, dissolvendo-se na anabiose que chegava. 3 pessoas na caixa de ferro começaram a congelar lentamente, tendo cumprido seu dever até o fim. A estrada para Moscou estava fechada. O bloqueio estava cravado firmemente. A manhã do 5º dia não chega com o nascer do sol, mas com a mudança na densidade da cor cinza. A tempestade cessou. O vento, que castigou metal e carne por 4 dias, foi para o leste, deixando para trás um silêncio ideal e morto. A paisagem mudou irreconhecivelmente. O que antes era estrada, agora lembra um ferro velho polvilhado de açúcar de confeiteiro. Carcaças negras de tanques alemães, veículos blindados e caminhões sobressaem dos montes de neve como dentes podres. Neste deserto de gelo, onde a temperatura parou na marca de 32 graus negativos, surge movimento. Não são alemães. É um batalhão de esquiadores siberianos que passou a contraofensiva. Eles andam silenciosamente, fantasmas brancos na neve branca, prontos para o combate. Mas não há em quem atirar. O inimigo foi destruído ou repelido. A patrulha avançada para no aterro. Os soldados abaixam os fuzis. Eles veem uma cena que não se encaixa nos regulamentos e na lógica da guerra. Atravessado na estrada, pairando sobre a vala, está um enorme monte de neve de forma estranha e geometricamente incorreta. Debaixo da neve sobressai apenas a boca do canhão, coberta de geada, e um pedaço de lagarta rasgada. É o KV-1. Ele está lá como um monumento a si mesmo. Ao lado, na ravina, jaz o T-4 alemão virado, esmagado pela massa do gigante soviético. Um pouco mais longe fumegam mais 2 tanques. Por toda a estrada estão espalhadas cápsulas, milhares de cilindros de latão que agora congelaram no gelo, criando um mosaico macabro da batalha. Comandante, olha! Diz sussurrando um dos esquiadores, apontando para a torre. O tenente se aproxima. Ele vê a escotilha aberta, arrancada das dobradiças. Dentro, escuridão. Do tanque não sai calor. O metal esfriou até a temperatura do ar ambiente. Vazio, provavelmente, diz o tenente. A tripulação foi embora ou... Ele não termina. Ele sobe na blindagem, escorregadia de óleo e sangue congelado. As botas batem com eco no chassi. Esse som parece blasfemo em tal silêncio. O tenente olha para dentro. Primeiro ele não vê nada além da escuridão. Depois os olhos se acostumam. No compartimento de combate estão sentadas 3 figuras. Elas estão imóveis. Suas roupas, casacos e macacões transformaram-se em uma carapaça de gelo. Os rostos estão cobertos por uma crosta de fuligem, óleo e geada. Os cílios colaram pela respiração congelada. Eles parecem não pessoas, mas manequins esquecidos no depósito. O mais velho está sentado no chão, encostado de costas no suporte de munição. Suas mãos repousam nos joelhos, os dedos retorcidos em uma pose não natural, como se ele ainda segurasse um volante invisível. Enfermeiro, aqui, correndo! Grita o tenente. A voz falha em falsete. Ele pula para dentro, no chão coberto de cápsulas. Dentro há um cheiro pesado, mistura de diesel queimado, cordite e o cheiro adocicado de carne congelada.
O tenente agarra o mais velho pelo ombro, tentando sacudi-lo. O corpo é duro como madeira. Irmãos! Ei! Estão ouvindo? Nenhuma reação. O enfermeiro corre, arranca a bolsa. Ele coloca os dedos na artéria carótida do comandante. 1 segundo. 2. 5. Tem! Expira ele. Fraco. Fio de vida. Mas tem. Estão em hipotermia. Estão congelando. Me dá o álcool. O enfermeiro pega o cantil. Arranca a rolha com os dentes. Ele abre à força os lábios pretos e rachados do mais velho e despeja o líquido de fogo. O tanquista tosse. O corpo estremece com o espasmo. As pálpebras, cobertas de geada, tremeram e lentamente, com dificuldade, se levantaram. Olhos. Neles não há nada humano. São olhos de uma pessoa que já cruzou a linha e voltou. Neles há vazio e um cansaço frio e infinito. Ele olha para o tenente, mas não o vê. O foco flutua. Nossos. O som é mal audível. Não é uma voz, mas um sussurro. Os lábios não se movem. O som vem da garganta. Nossos, pai. Nossos. O tenente, um rapaz jovem de 20 anos, de repente sente um nó na garganta. Os nossos chegaram. Expulsaram o alemão. A estrada. Sussurra o mais velho. Seguramos. Eu sei. Estou vendo. Aguentem. Vamos tirar vocês agora. Lá. Irmãos. A cabeça do tanquista cai no peito. A consciência flutua novamente. A evacuação da tripulação transforma-se numa operação complexa. Os corpos dos tanquistas congelaram nas posições em que o frio os pegou. Os músculos estão em estado de rigor mortis em vida. Para tirar o mecânico ao motorista caçula, é preciso literalmente arrancar suas mãos das alavancas. A pele congelou no metal. Os enfermeiros cortam os casacos, jogam álcool nas mãos para libertar a carne viva de cativeiro de ferro. Eles são carregados nos braços, como crianças. 3 corpos escurecidos e exaustos. O peso de cada um não passa de 50 quilos. A guerra bebeu todos os sucos deles, queimou a gordura e os músculos, deixando apenas o esqueleto coberto de pele e aquela mesma vontade de ferro que não deixou o coração parar. O comandante do regimento, um coronel com bigodes grisalhos grossos, caminha pela estrada contando as perdas do inimigo. Ele dobra os dedos. 1 T3, 2 blindados de transporte, caminhões com munição, canhões antiaéreos, esmagados pelas lagartas, T4 na vala. No total, ele conta 17 unidades de técnica. 17. Ele para perto do KV-1. Examina o tanque. A blindagem toda marcada de projéteis e balas. Não há lugar intacto. As rodas estão quebradas. O canhão está travado em uma posição não natural após o ariete. Quem estava aqui? Pergunta ele ao tenente. Um pelotão? Uma companhia? Não, camarada coronel. O tenente aponta para as macas que levam para as ambulâncias. Uma tripulação. 3. Irmãos. O coronel tira o gorro. O frio morde a cabeça careca, mas ele não nota. Ele olha para o caminhão que se afasta. Não pode ser, diz ele baixinho. Por todos os cálculos, não pode ser. O homem é feito de carne. E aqui, no hospital de campanha, os médicos lutaram pelos dedos e pelas vidas deles. Eles sobreviveram. O organismo, encurralado, ligou mecanismos antigos e primitivos de regeneração. Mas a guerra não acabou para eles naquele dia. Ela ficou neles para sempre. Em seus olhares, em seu silêncio, na forma como olhavam para a neve. O boato sobre a tripulação imortal correu pelo fronte mais rápido que os boletins do Departamento de Informação. Os soldados nas trincheiras passavam essa história de boca em boca, acrescentando detalhes, transformando o combate real em lenda. Diziam que o tanque era pilotado por espíritos. Diziam que a tripulação se soldou à blindagem para não sair.
Diziam que eles tinham 3 rostos, mas um coração para os 3. A criação de mitos é uma reação de defesa da psique. As pessoas precisam acreditar que existe alguém mais forte que a morte. Mas a realidade era mais simples e mais terrível. Nenhuma mística, nenhum superpoder. Apenas 3 homens russos. Apenas uma ordem. Apenas a compreensão de que às suas costas não há apenas um ponto geográfico no mapa, mas Moscou. E se eles recuarem, se permitirem fechar os olhos e dormir, amanhã essa cidade pode não existir mais. O KV-1 ficou lá naquela posição até a primavera. Não conseguiram movê-lo imediatamente, muito pesado, encravado muito fundo na terra. Ele tornou-se um ponto de referência. No tanque morto, à direita. Atrás do tanque dos irmãos, à esquerda. Os soldados que passavam para o oeste colocavam cigarros ou pedaços de pão na blindagem, como sinal de respeito, como sacrifício ao Deus da guerra, que poupou 3 para mostrar aos outros: o limite das possibilidades humanas não existe. O final desta história não são ordens e medalhas, embora elas tenham existido. O final é o barulho suave das rodas do trem sanitário, levando os 3 irmãos para a retaguarda. Eles estão deitados nos beliches, cobertos com cobertores quentes. No vagão está quente. Cheira a chá e desinfetante. Andrei vira a cabeça para o mais velho. "Kolya", sussurra ele. "Estamos dormindo?" O irmão mais velho olha pela janela, onde passam as florestas cobertas de neve dos arredores de Moscou. Florestas que eles defenderam. "Estamos dormindo, Andriuha. Agora estamos dormindo." O trem parte para a neblina, levando aqueles que com sua pele, nervos e sangue, pararam o punho de aço da Wehrmacht. Eles ganharam tempo. O recurso mais valioso do universo. E esse tempo agora trabalhava para a vitória.